Eu me coloco aqui no dispor do Senhor nesta noite. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo mal. Eu repreendo toda seta, todo laço de Satanás. Eu repreendo tudo aquilo que não provém de ti. E te peço, Pai, tome as nossas vidas em tuas mãos e dai-nos a bênção e a vitória. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor que nós acabamos de meditar, de ler o texto sagrado do Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 7, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10, para a nossa meditação. E o título do estudo de hoje, irmãos, que nós vamos estar meditando, estudando, tem como título a manifestação da rebelião do homem. E aqui nós vemos esse texto aqui, irmãos, que nos fala profundamente sobre humildade, nos fala profundamente sobre reconhecer a posição e honrar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, reconhecer e honrar aquele que está espiritualmente falando acima dele. Esse homem, a Bíblia fala que ele era um centurião romano, né? E todos nós sabemos que o centurião romano, ele é um comandante de 100 soldados, por isso que tem o nome de centurião, vem de 100. Então ele tem 100 soldados sob o seu comando. E a Bíblia diz que ele era bem querido no meio da comunidade judaica. Ele era bem querido porque ele havia construído a sinagoga, ele havia ajudado várias pessoas, ele tinha auxiliado. Ele era uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa, se nós olharmos aqui o texto e compreender, ele era uma pessoa humilde e que entendia a posição daquele que merece honra e honra aquele que tem que ser honrado. E nós vemos aqui que um dos servos dele adoece, de quem servia a ele. Então, só por aí nós começamos a entender e a perceber, né, o carinho e a preocupação que ele tem com aqueles que estão ao redor dele. Porque se fosse outra pessoa, pelo poder, né, que ele tinha, pelo status que ele tinha de ser um centurião, né, bem visto na comunidade judaica e bem aceito no meio, e também honrado no meio de Roma, né, dos romanos. Então ele era um camarada que tinha uma posição elevada, ele não era qualquer pessoa. E a Bíblia diz que esse servo dele adoece. Esse servo dele adoece, e aí ele pega e ouve, com certeza ele ouviu falar de Jesus, né? Ele ouviu falar das maravilhas de Jesus, ele ouviu dizer que Jesus curava, e esse servo dele estava doente, né? E ele preocupou com aquele empregado dele, e aí ele manda os anciãos a procurarem Jesus e a pedir Jesus que curasse o servo dele, né? E aqueles anciãos vão até Jesus, conta a história para Jesus, e a narrativa bíblica diz que Jesus se dispõe a ir até a casa dele, mas quando no caminho ele manda interceptar Jesus e fala: olha, eu não sou digno nem de estar perto do Senhor. Você vê que nem ir até Jesus ele foi, ele mandou os servos dele ir, ele mandou alguém ir, porque ele não achou digno de estar perto, de estar diante de uma pessoa tão maravilhosa, tão poderosa, espiritualmente falando, como nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: olha, eu não sou digno nem de estar perto do Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na sua casa. Olha, eu sou um homem também que eu tenho autoridade, eu sou sujeito à autoridade, eu tenho servos ao meu serviço. Se eu digo a este vai, ele vai. Se eu digo a este vem, ele vem. Se eu mando o servo fazer, ele faz. Mas basta a palavra do Senhor aí, que o meu servo será curado aqui.
Então, aquela atitude daquele centurião, aquela atitude de diminuir-se e honrar aquele que é digno de honra, chamou a atenção de Jesus. E é tanto que Jesus fala assim: olha, nem Israel viu tamanha fé, porque a atitude daquele homem chamou a atenção de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele é onisciente, ele é presente, ele é potente. Então, antes mesmo de nós expressarmos as nossas palavras, Jesus ele já sabe o que nós vamos falar. Mas esse homem, com a sua simplicidade e humildade, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus e de ser admirado por Jesus, não é? E o que fala aqui nesse estudo que nós vamos meditar hoje é sobre a altivez do homem. Quando o homem deixa o inimigo entrar em seu coração e plantar aquela semente de rebeldia, de desobediência, de autossuficiência, que acha que não precisa de ninguém, que acha que é o bambambam do pedaço. E esse estudo está nos chamando a atenção no tocante a essa situação, que tem escrito assim: onde há rebelião do homem, onde a rebelião do homem é manifestada na prática, primeiro é manifestada em palavras, segundo é manifestada em razões, terceiro é manifestada nos pensamentos. A fim de sermos libertados da rebelião, devemos primeiro lidar com essas três coisas. De outra maneira, a rebelião não pode ser verdadeiramente tratada. Então aqui nós temos que a rebelião ela é manifestada em palavras, segundo é manifesta em razões, terceiro manifesta em pensamentos. A fim de sermos libertados da rebelião, devemos primeiro lidar com essas três coisas, né? Primeiro as palavras, segundo é manifestado em razões e terceiro é manifestado em pensamentos, né? A Bíblia diz que mente vazia é a oficina de Satanás. Então, quando a nossa mente ela está vazia, quando a nossa mente ela não está cheia de Deus, ela não está cheia da presença de Deus, Satanás ele começa a jogar os dardos dele. Ele começa a jogar os dardos dele na nossa mente e começa a dizer que nós não devemos ser assim, que nós temos que ser assim, porque nós não dependemos daquilo, porque nós não dependemos daquilo acolá, porque não adianta ser obediente, porque nós somos autossuficientes, porque nós não precisamos de ninguém, porque nós somos o bambambam do pedaço. Então, nós temos que acabar com essas coisas. Palavras, segundo é manifestado em razões, terceiro manifestado em pensamentos, né? E se alguém é rebelde, certamente suas palavras revelarão rebeldia, mas cedo ou mais tarde, palavras rebeldes sairão da sua boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. A fim de conhecer a autoridade, deve-se primeiro encontrar a autoridade. Se alguém não encontrou a autoridade, nunca será capaz de submeter. É inútil meramente ouvir mensagens sobre submissão. O homem deve encontrar Deus uma vez, e então a base da autoridade de Deus será estabelecida. Quando fala, saberá se proferir uma palavra de desobediência. Mesmo antes de falar, já há um sentimento incômodo, ele percebe que ultrapassou o limite e que há mesmo a restrição. Se alguém fala palavras de rebelião descuidadamente, sem nenhuma restrição interior, deve ser alguém que nunca conheceu a autoridade. Para o homem é muito mais fácil falar em rebelião do que agir em rebelião. A língua é uma coisa mais difícil de ser tomada. Por essa razão, quando a pessoa se rebela contra a autoridade, a língua o mostrará imediatamente. Talvez alguém concorde com você na sua presença, mas pelas costas vêm as palavras injuriosas. Nenhuma palavra é dita pela frente, mas por trás a boca está cheia de palavras. A razão para
isso é que a boca está sempre pronta para falar. No mundo hoje, todos são rebeldes quando muito as pessoas simulam devoção e submetem exteriormente. Mas na igreja não deve existir submissão exterior. Toda submissão deve ser de coração. Se você quer saber se alguém é ou não submisso no coração, apenas veja se ele é submisso em palavras. O que Deus requer de nós é submissão no coração. Temos de conhecer a autoridade de Deus de outra maneira, mais cedo ou mais tarde, o problema desse virá. Então, irmãos, aqui nós temos que entender e respeitar as autoridades. Saber reconhecer a autoridade que está sobre você, que está sobre a sua vida. Às vezes tem pessoas que, quando você fala com ele uma coisa, quando você chama a atenção dele a alguma coisa, às vezes na sua presença ele até te obedece, mas depois quando você vira as costas ele começa a discordar. Satanás começa a jogar certo na mente dele. Às vezes na presença da pessoa ele não fala nada, mas quando a pessoa vira as costas ele começa. Ela começa a inflamar, ela começa a dizer coisas que não concorda, que discorda, mas por que não falou quando estava na presença da pessoa? Se nós temos algo que às vezes nós não entendemos, ou às vezes nós achamos que não é daquela forma, nós temos que falar na presença, porque se passou disso, depois é procedência maligna. E aqui começa a nascer assim a rebelião no coração do homem, essa discordância de tudo. Tem pessoa que discorda de tudo, tem pessoa que não aceita nada que você fala, sempre é ele que toca a razão. Ele não aceita, ele não concorda com nada que você fala. E a Bíblia está falando aqui, justamente, esse tudo é justamente sobre isso. Nós entendemos e compreendemos o nosso lugar e a nossa situação, porque nós temos primeiro exemplo da submissão de nosso Senhor Jesus de Nazaré. Ele submeteu a todas as autoridades. Ele não ousou proferir palavra nenhuma contrário de respeitar as autoridades, sendo que ele, espiritualmente falando, é a maior autoridade, porque ele é sumo sacerdote. Mas mesmo assim, ele submeteu as autoridades terrenas como exemplo para nós seguirmos e entendermos que o princípio da bênção de Deus nas nossas vidas depende daquilo que nós somos. As bênçãos de Deus sobre as nossas vidas dependem do nosso comportamento, das nossas autoridades na igreja, as nossas autoridades no trabalho, as autoridades na rua, aonde nós formos. A Bíblia diz: você quer ser maior ou você quer ser melhor? Considere todos à sua volta maior do que você. É difícil, mas é assim que tem que ser, porque a Bíblia diz que quer ser maior, seja menor. Quer ser sábio? Busca a Deus, que dá entendimento àquele que busca. Busca a presença de Deus. Considere-se todo à sua volta maior do que você. E Deus com certeza te honra. Com certeza Deus te abençoará. Nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, atitude aqui reprovável dos filhos de Noé, do filho de Noé. Nós vamos ler aqui para nós entendermos aqui, isso aqui, o que é que fala sobre entender e respeitar as autoridades. Vamos pegar o livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20, a seguir. Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 20, a seguir. Os irmãos acharam? Glória. Gênesis capítulo 9,
versículo 20. Acharam? Vamos ler? Está escrito assim: e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber ambos a seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alarme Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Entendeu, irmãos? A Bíblia diz que Noé virou agricultor, e que ele preparou a terra e plantou uma vinha, e essa vinha deu os frutos, que é a uva, e dessa uva ele fez o vinho, e tomou o vinho e embriagou-se. E quando ele estava embriagado, a Bíblia diz que ele tirou a roupa, ficou nu. E quando Canaã olhou aquilo e viu aquilo, ele correu lá e contou para os irmãos. Olha, não está escrito aqui, mas eu creio que ele falou assim: ó, nosso pai está chapado e está peladão. A Bíblia diz que os irmãos, Sem Jafé, pegou a capa, virou as costas, colocou esse pano sobre as costas e foi afastando, andando para trás, até chegou próximo do pai, cobriu a nudez do pai com essa capa, mas não olharam o pai. Isso é uma atitude de respeito. Por causa dessa atitude de Canaã, toda a nação dele foi maldita. Por causa dessa atitude de desrespeito sobre a autoridade do pai. Hoje tem filhos que não respeitam mais os pais. Hoje tem filhos que não têm e atraem para si maldição. Você vê aqui, ó, essa passagem, é bíblica, está na Bíblia. Ele se tornou maldito. Vamos pegar 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira de Coríntios, capítulo 13, o capítulo do amor, né, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 13. Primeiros Coríntios, capítulo 13, versículo 4, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 5. Está escrito assim: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha,
Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o amor tudo suporta. O amor, ele folga com alegria. O amor, ele chora com aqueles que choram, e se alegra com aquele que se alegra, porque o prazer daquele que ama é ver o seu irmão feliz, é ver o seu irmão bem. Ele não folga com a injustiça, ele não se alegra com a injustiça, ele não fica feliz com a injustiça quando alguém é injustiçado, mas o prazer dele é ver os irmãos bem-sucedidos. O apóstolo Paulo está chamando a atenção para nós que, havendo línguas, havendo profecias, tudo um dia vai cessar, tudo um dia vai passar, mas o amor nunca passará, porque o amor é bom, o amor é benigno, o amor ele preocupa com o irmão, o amor ele lembra do irmão, o amor ele lembra da obra, ele tem amor pela obra, e quando ele tem amor pela obra, o prazer dele é estar na obra e fazer a obra do Senhor Jesus. Quando ele tem amor pela obra, fazer a obra do Senhor não é um fardo para ele, é um prazer. Quando ele tem amor, ele tem alegria de estar na casa do Senhor, de fazer a obra do Senhor Jesus. Não importa se é lavar o chão, se é limpar o banheiro, se estar aqui em cima pregando, não importa. O importante é que ele esteja na casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Quando tem amor, tem obediência. Quando tem obediência, tem prazer em servir o Senhor. Em Números capítulo 12, Miriam e Arão falaram contra Moisés. Eles misturaram questões familiares com a obra do chamamento de Deus. Moisés foi escolhido, Miriam e Arão eram apenas auxiliares. Isso foi decisão de Deus. A desobediência desses dois também foi manifestada em palavras. Se conhecemos a autoridade, muitas bocas serão fechadas e muitos problemas evitados, uma vez que encontramos a autoridade. Muitos problemas naturais se vão. Aparentemente Miriam se excedera no que disse ela. Disse apenas: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Mas Deus considerou aquilo uma injúria, e provavelmente houve muitas palavras que eles não falaram. Talvez o que fora revelado era apenas a ponta do iceberg, 10% de tudo o que havia ali. Talvez 90% ainda estivesse oculto. Uma vez que haja um espírito de rebelião em uma pessoa, Deus irá detectá-lo. A despeito de quantas palavras corretas e agradáveis ela fala, a rebelião é manifestada em palavras. Então importa se elas são fortes ou fracas, uma palavra rebelde fala de rebelião. Então, irmãos, nós vemos aqui que o chamado de Moisés ele foi específico. O próprio Deus chamou Moisés para a obra que ele estava realizando, que ele ia realizar através da vida desse homem, através do ministério desse homem. Ele foi obediente. A Bíblia diz que ele era um homem manso e obediente. Mas daí a pouco junta Miriam, e Miriam vai lá e enche a cabeça de Arão, e eles começam a levantar-se contra Moisés. Eles começaram a ficar com ciúmes e começaram a dizer: mas Deus, será que Deus só fala através de Moisés? Será que Deus não fala por nós também? Isso é rebelar-se contra o ministério da pessoa. Tem muitas pessoas que é assim: não, eu não respeito o homem, meu negócio é com Deus. O meu negócio é com Deus. O homem para mim não dou bola. Quantas vezes já ouvi isso de boca de pessoas? Mas se você não consegue respeitar o seu líder a quem você vê, como você vai respeitar a Deus a quem você não vê?
Miriam e Arão caíram nessa bobagem. Caiu nessa bobagem aqui de levantar-se contra o ministério de um homem de Deus. A pior coisa que existe é você levantar contra o ministério de alguém. Você está traindo para você maldição. Se eu começar a fazer isso, eu estou trazendo para mim maldição, para mim e para minha família.